Me chamo Felipe Rocha, sou estudante de Medicina Veterinária na UFCG e venho apresentar o projeto com o tema de avaliação da mortalidade e do desempenho de codornas europeias na região do Agreste Pernambucano em diferentes épocas do ano. O Brasil é um dos maiores produtores avícolas do mundo e até hoje essa atividade está em expansão. Um dos sistemas que compõem a avicultura é a cotornicultura. E na cotornicultura existe uma relação muito importante entre a produtividade e o ambiente. Sobre o ambiente são os fatores químicos, físicos, biológicos e sociais que afetam tanto o desempenho quanto o desenvolvimento dos animais. Existem também os fatores climáticos, como a movimentação do ar, a radiação, temperatura e umidade. Sobre a temperatura, existe uma que é ideal para o ambiente, conhecida como a zona de conforto térmico. Nela, o animal tem o seu pico de produção e gasta o menos possível de energia com termorregulação. É extremamente importante essa zona de conforto nas linhagens de corte, já que nelas os efeitos do estresse térmico são maiores, porque proporcionalmente o sistema cardiovascular dessa linhagem é reduzido em tamanho à sua massa corporal. Então, vamos por meio desse trabalho fazer uma relação entre o ambiente e o desempenho, com o objetivo de avaliar o efeito das estações do ano sobre a mortalidade e desempenho das aves. O experimento foi realizado na Granja Souza, em São Bento do Una, Pernambuco. A temperatura da cidade tem uma mínima de 20 graus Celsius e uma máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar é de 36 a 98% e a iluminação do galpão foi feita com lâmpadas fluorescentes de 60 watts. Os bebedouros eram do tipo Nipple e a alimentação foi feita em calhas. A capacidade de alojamento total é de 1.200 aves. Aqui nós conseguimos ver uma imagem sobre as instalações do galpão e foram utilizadas o limite de 1.200 codornas, todas elas de corte e fêmeas. Foi avaliado então o desempenho semanal das aves e a dieta formulada foi à base de milho e farelo de soja. Sobre o manejo das aves, as aves no primeiro dia foram alojadas num galpão sobre uma cama aviária, então elas foram pesadas individualmente e só assim alojadas em baterias de gaiolas galvanizadas. Aos 10 e 35 dias, elas foram vacinadas contra Newcastle e o programa de iluminação utilizado foi uma combinação entre o artificial mais a natural, de 24 horas. A ração e a água foram à vontade e elas semanalmente eram pesadas. A mortalidade também foi verificada em cada fase. Aqui nós conseguimos ver o alojamento na fase pré-inicial e aqui elas adultas nas gaiolas. Sobre a análise estatística, as aves foram distribuídas em baterias e avaliadas num delineamento experimental de quadrado latino, através do fatorial 3x2, em 4 períodos de criação, do 1º ao 7º, 14º, 21º e 28º dias de idade, em 4 galpões diferentes. O pacote computacional utilizado foi o Assistat 2014 e foi aplicado um teste de Tukey a 5% de probabilidade. Sobre os resultados, como podemos ver na tabela, que mostra o desempenho e a mortalidade das codornas, a primeira coluna é a do consumo de ração, a segunda do ganho de peso, e então, conversão alimentar e mortalidade. Embaixo nós conseguimos ver a época do ano. Com isso, podemos ver que teve uma interação negativa entre a época do ano, em que foi reduzido o consumo de ração e o ganho de peso no calor, mas já no frio, houve um aumento no consumo de ração, ganho de peso e na conversão alimentar. Também teve uma variável significativa na mortalidade durante os primeiros dias e no calor, mas isso pode ser justificado devido a temperatura que estava acima da zona de conforto e a baixa umidade. A umidade é extremamente importante, pois o meio de dissipação de calor das aves é a evaporação. Aqui podemos ver até um relato do controle de temperatura que alguns dias chegaram a 34 graus e meio. A nível de discussão, alguns estudos mostraram que a conversão alimentar por massa de ovos e por dúzia não foi influenciada pela alta temperatura e com a umidade relativa a 70%, mas já em outros experimentos, com poedeiras de Calby White em câmara climática, foi apresentada uma massa de ovos menor em altas temperaturas. Então é muito importante se ter uma redução nessa amplitude térmica, pois até mesmo em estudos comparativos de frangos de corte, criados em aviários com e sem forro, os galpões com forro apresentaram menores amplitudes térmicas e, consequentemente, uma maior produção. Chegamos à conclusão que o clima afeta diretamente o metabolismo, ou seja, o ganho de peso, consumo de ração e a conversão alimentar,
E sobre essa dieta, também afeta as partes mais onerosas dela, ou seja, a energia metabolizável e a proteína bruta, que isso acarreta num custo mais elevado, afetando diretamente nos lucros da produção. Podemos ver que nesse trabalho a mortalidade foi influenciada negativamente com a elevação da temperatura do ar, mas as codornas de corte demonstraram ser tolerantes com as oscilações do clima do agreste pernambucano. Obrigado.